Vocês hoje que olham para a política e você vê que se criou um caciquismo político, onde os caciques escolhem quem pode participar e quem não pode participar do jogo, e que tem os seus problemas, mas essa solução, né? Ah, beleza, já que vamos tentar evitar a corrupção e que as empresas paguem por campanhas. Você evita de um lado, mas pelo outro, está na mão dos caciques políticos escolher quem vai ter verba e quem não vai ter verba. Quem vai ter acesso ao fundão, quem não vai ter acesso ao fundão. Diante da crise, o establishment sempre tem uma oportunidade de avançar um pouquinho numa situação de concentração de poder. Que concentração de poder vai indo, 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 até se tornar um estado totalitário. O Brasil também é totalitário hoje em dia, né? Agradeçam ao FHC. Você aí que está insatisfeito com Kassab, Valdemar, Ciro Nogueira, Baleia Rossi, que mais dos outros partidos? Quem são os caciques dos outros partidos? A gente está acompanhando até agora a briga aí dentro do PT. Enfim, quando você vê que esses homens têm um poder assim desmesurado, muitas vezes nem tem cargo, no seguinte, não tem nem mandato, né? Cargo nem tem mandato. Você fala, como é possível? Agradeça ao FHC. E FHC, ele é um dos pais dessas duas medidas. Tanto do fim do financiamento privado, a ideia do fundão, como da cláusula de barreira. FHC ele queria criar no Brasil um regime muito similar aos Estados Unidos, apenas dois partidos. E de preferência que fosse PT e PSDB. Com a base fragmentada e alimentando os que o sustentam com partes do orçamento, o governo atual não tem condições para liderar tal mudança. O governo Lula hoje tem alguma chance de tomar grandes medidas? Não tem base nenhuma. E ninguém em sã consciência acredita no sistema prevalecente. Vocês perderam a fé no sistema. Aí, diante desse diagnóstico de total caos, FHC vem com sua solução. Daí minha insistência. Ou há uma regeneração por dentro, ou o sistema se reinventa, governo e partidos reagem, alteram o que se sabe que deve ser alterado nas leis eleitorais e partidárias, ou a mudança virá de fora. O outsider, o antissistema, Jair Messias Bolsonaro vai vir. No passado, seriam golpes militares. A forma de você meio que consertar esse sistema podre, às vezes seria um golpe, dar um golpe militar, porque tá podre por dentro, vamos dar um golpe aqui, vamos assumir o poder. Não é o caso, não é desejável, nem se vê sinais. Resta, portanto, a justiça. O fim da era dos golpes militares e a solução através do poder judiciário que está acima do bem e do mal. Ele como grande fiel da balança do Estado democrático de direito. Tem alguma similaridade com o que a gente vê hoje em dia? Que ela leva adiante a purga, que não se põem obstáculos insuperáveis ao juiz, aos procuradores, delegados ou à mídia, que tem ousadia de chegar até os mais altos hierarcas, desde que efetivamente culpados, que o Supremo não desluste sua tradição recente, principalmente que os políticos dos governistas ou os oposicionistas não lavem as mãos. Não deixemos a justiça só. Somos todos responsáveis perante o Brasil, ainda que desigualmente. Que cada setor político cumpra a sua parte e, em conjunto, mudemos as regras do jogo partidário eleitoral sob pena de sermos engolfados por uma crise que se mostrará maior que nós. Então, a forma de corrigir o sistema, que muitas vezes já foi um golpe no passado, era pelas mãos do judiciário. O judiciário vai lá, fazer a parte dele, combater as frutas podres, enquanto o sistema se auto-regenera, mudando leis, questões partidárias, para reencontrar o equilíbrio e tentar evitar que as forças antissistema se tornem majoritárias e eles percam total controle do país. E você vê, né, querendo ou não, quando a Dilma cai, teve um grande acordão, né? Teve um grande acordão em prol da pacificação nacional. Mas enfim. Pegando só dar uma pincelada, quem está vendo aí, ele fala, não, que a justiça tem que fazer a parte dele. Começa a eclodir aí os escândalos na era do PT. Nos últimos dias a gente ia comentar nos últimos 2 dias, mas só para dar uma pincelada, porque agora são duas opiniões insuspeitas. Primeiro que o Eduardo Jorge é um esquerdista. Interessante questionamento do esquerdista Eduardo Jorge. Seria a Nadine uma mulher bomba? O que é que Eduardo Jorge diz? Mistério.
Este caso da mulher do Peru é tão absurdo que fica a dúvida se é um suicídio político do Lula ou ela é uma mulher bomba que ameaçou o antigo aliado brasileiro com coisas muito graves e ele correu com um avião para garantir o silêncio. E aí? Será que Lula deu asilo político para não abrir o bico? Essa opinião também é compartilhada pelo Pablo Hortelado do Globo. Brasil exportou corrupção e importa a comunidade. Só vou ler o primeiro parágrafo e os dois últimos, pra você entender. O Hortelado primeiro começa mostrando a certa hipocrisia da esquerda, falando que muita gente se indignou quando o Trump concedeu anistia, o perdão para a turma do Capitólio. Muita gente se indignou quando o Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira. Só que a maioria dessas vozes, porém, se calou. Aquele silêncio ensurdecedor quando Lula concedeu asilo, intercedeu por um salvo-conduto e enviou um avião da FAB para resgatar Nadine Heredia no Peru. Aí ele vai explicando um pouco do caso, tudo que a gente já falou nos últimos dias, por isso que eu não coloquei aqui, para no final ele falar assim, ó. Ao aceitar o pedido de asilo e ainda interceder junto à presidência do Peru, Lula mostrou, na melhor das hipóteses, falta de compostura internacional. Isso na melhor das hipóteses. Na pior, Lula protagonizou um gesto obsceno de autoproteção. Ao tentar livrar da justiça a responsável pelo caixa 2 de uma campanha que ele próprio ajudou a financiar ilegalmente. Será que Lula está tentando se autoproteger? O que a Nadine sabe que faz o Lula, ou pode fazer o Lula tremer na base? Em entrevista à CBN, o diretor da Transparência Internacional, Bruno Brandão, resumiu o episódio com precisão. O Brasil, que exportou corrupção, agora importa a impunidade. E você vê mais uma vez, a Transparência Internacional aparecendo em algumas notícias, a gente falando bastante dela nos últimos dias. A The Economist ficou muito chateada. E é isso, Eu não acho a Transparência Internacional digna de nenhum tipo de respeito. Pelo contrário, acho que ela tinha que ser expulsa do Brasil. E ela tem que ser expulsa exatamente pelo problema que ela está sendo citada na Globo, É uma ONG globalista, que não está a serviço de um país melhor, e sim de interesses. Os mesmos interesses que o FHC sempre defendeu. Mas vamos lá. O FHC falava desse cenário caótico, econômico que o Brasil vivia lá em 2015. Vamos passar 10 anos no tempo para a gente ver como é que tá? Com falta de recursos, serviços públicos têm risco de apagão já em 2026. Não é nem 2027, viu? Pode quebrar ainda na mão do Lula. Verbas para despesas não obrigatórias devem cair de 200 bilhões para 9 bilhões até 2029, de acordo com o governo. Aí a Ana diz, rapaz, já não tem mais cinto para apertar, mas é com amor, Falta de aviso não foi. Próximo governo não terá recursos para cumprir pisos da saúde e educação. Mas como assim? Jornal Globo. Matéria de capa. Matéria de capa. Aí o Vilimil comenta, sem Bolsonaro no noticiário, Globo precisa falar do governo Lula. E não tem como falar do governo Lula sem destacar o desastre que ele é. Parabéns, Globo, você patrocina o caos que é essa gestão. E esse é um ponto que muita gente não entendeu até hoje. Gente, olha, nos dias do julgamento de Bolsonaro, só se falava de Bolsonaro. Lula deu uma desaparecida. Conforme o julgamento foi ficando meio cansativo, mas só se fala do Lula de novo. Só se fala do Lula. O governo Lula só não tá pior, porque eles ficam usando o Bolsonaro o tempo todo, o tempo inteiro, pra ficar fazendo politicagem, cortina de fumaça. Os sinais preocupantes da LDO de 2026. Até Miriam Leitão já admite, o Brasil quebrou. E surpreendentemente sem culpar o Bolsonaro, É um milagre de Páscoa. A conta não fecha, mas o teatro segue. O que mudou em 10 anos? Nada. Mudou que era Dilma 2, agora é Dilma 3. E o sistema, mais uma vez, precisa se reinventar. E vocês estão vendo como o sistema vem tentando se reinventar, a busca de uma direita permitida, talvez agora vá, para tentar dar aquela pacificada, mudar tudo para não mudar nada. Porque eles sabem que do jeito que tá, num país anormal, um pouco anormal, é impossível Lula ganhar. Mas um país como o Brasil, que é muito anormal, aí a gente fica sempre na dúvida, Mas em condições anormais, Lula perde. Em condições normais, é uma surra. Anormais, ele perde. Brasil
é um buraco diferente. Aí vamos entender, né, um pouco mais sobre esse caos econômico que Lula colocou o Brasil. Lula confessa que deixou a situação fiscal para um próximo mandato em busca de ganhar a eleição. É nada. As estimativas para as contas públicas que o governo acaba de entregar ao Congresso recebem um pomposo nome de Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas deveriam ser tratadas como confissão. A de que nada mesmo importa além de ganhar as eleições de 26. Nisso, não há qualquer surpresa. Desde as eleições municipais do ano passado, Lula assumiu que uma deterioração modesta da política fiscal, aquele conduz no momento, incomoda muitos agentes econômicos, mas seria essencial para ganhos eleitorais. A novidade na confissão é o próprio governo assumir que o assessor estará quebrado em 2027. O que realmente impressiona na confissão batizada de LDO é o grau de distanciamento da realidade política. FHC falava que a Dilma enfrentava uma base meio quebrada, né, um enfraquecido, uma crise que não conseguiria implementar as reformas e as mudanças necessárias. Lula está distante da realidade política. Por quê? Coloque-se por um momento de lado a inconsistência dos números, comportamento das despesas versus comportamento das receitas, e o que se lê na peça entregue ao Legislativo é a crença do Planalto em obter do Congresso mais arrecadação. Não há base política para isso, como não tinha em 2010, 10 anos atrás. Da mesma maneira, outra questão política subestimada é o grau de resistência social às forças encabeçadas por Lula. As dificuldades em expandir popularidade, mesmo com tanto empenho em aumentar a renda e facilitar crédito, vêm de um cansaço generalizado e não apenas consequências de episódios isolados, que pudessem contornar as vias de propaganda política. Os escândalos de corrupção, crises, né, gafes, estão se proliferando a mil. É óbvio que em qualquer lugar que a inflação atormenta a aprovação de governantes ou os torna inelegíveis na próxima disputa nas urnas. Mas no caso de Lula, esse fator é apenas mais um componente de um mix pesado de desconfiança e principalmente pouca esperança de que seja capaz de traçar rumos melhores. Significa que Lula estaria fora do jogo? A confissão batizada de LDO evidencia que ele mesmo considera as eleições dificílimas. Seus adversários parecem confusos e sem grande capacidade de decisão no momento quanto à escolha de um nome para enfrentar Lula. Eu não vejo dificuldade no campo aí da direita, né? É Bolsonaro, se não for Bolsonaro, quem Bolsonaro quiser. Tá resolvido. Há um enorme potencial eleitoral nas forças de centro-direita. É porque vocês estão nessa que vocês tiraram Bolsonaro do jogo, vão conseguir emplacar o candidato de vocês, né? A centro-direita do Lienvac é o FHC. É o mesmo plano de 10 anos atrás. A escolha de seu nome, por enquanto, depende do humor de Bolsonaro e o que dizem as pesquisas sobre a popularidade de Lula. Bora ver, né? Como é que vai ser. Eu acho que por mais que o Lula derreta, eu ainda acho que o candidato que Bolsonaro apontar o dedo está no segundo turno. Será que o sistema vai conseguir reagir e colocar uma terceira via para ter um segundo turno do sistema versus Lula, do sistema versus Bolsonaro? A observar. Projeções do governo mostram que o arcabouço fiscal é insustentável, afirmam especialistas. Se você pegar o Atlas de abril de 2023, quando apresentou o arcabouço fiscal, foi abril ou maio, a própria esquerda falava que era insustentável. Estava lá o Descartes, nosso companheiro Descartes, que foi expulso do PSOL, perseguido pelo Boulos, já estava falando que era insustentável. Aí agora você chega em abril de 2025. Foi 2 anos. 2 anos. Dessa vez não foi 10, não. 2 anos depois você viu, estava errado, né? Envelheceu mal. As pessoas avisaram isso. Aí você vê, né? A Globo antes e depois. Como previsto por alguns, o arcabouço fiscal do Lula não se sustentou e as promessas não serão cumpridas. Tudo era apenas uma licença para gastar mais e pior. E quem vai pagar essa conta? É o povo com imposto de inflação. Aí tá ali, né? Globo em 2021. Arcabouço fiscal vai compensar perdas de saúde e educação com teto de gastos, diz Haddad. Ministro não disse qual será o valor. Regra ajudou a adiar a apresentação do novo marco para contas públicas. Houve cobrança da Globo? Não. Inclusive, o rombo começa em 2022 com a PEC do rombo.
que enquanto todo mundo chamava de PEC do rombo, ou os jornais mais amigáveis do consórcio chamava de PEC da transição, o jornal O Globo e a Globo, esse lixo transvestido de imprensa que na verdade é propaganda pura, chamava de PEC do Bolsa Família, para tentar pegar pela via emocional e falar que era algo bom. Aí você passa 2 anos, o governo aponta a falta de 11 bilhões para cumprir mínimos de saúde e educação no orçamento de 2027. Situação ocorre porque esses gastos sobem acima do arcabouço fiscal, né? O governo Lula mentiu ou foi incompetente? Eu acho que os dois. 10 anos depois, folha de assim, a crise que a gente está vivendo, né? Mas 2 anos depois do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal está marcado para morrer. E nesse caos, onde 10 anos atrás a FHC pedia para o sistema botar a mão na consciência e tentar se reorganizar, o sistema atual parece que cresceu demais. A FHC pediu apoio, né? Justiça entre campo, faça a sua parte. A justiça está fazendo mais do que acho que a parte que ela precisava, né? E acho que subiu para a cabeça. O Supremo faz a maioria para excluir arcabouço fiscal as despesas do judiciário. Empoderaram em 2015, agora não tem mais volta, né? Só que não para por aí. No caos econômico que o país vive, saiba como o trajeto de 7 minutos pode render 10 mil a mais a juízes de Brasília que servem ao Supremo. Mudança no sistema de pagamento de diárias do Supremo institui novo benefício de 10 mil reais para todos os juízes auxiliares e instrutores da corte, inclusive para aqueles que moram em Brasília. Parece que o pessoal está... Será, gente, que tem alguma preocupação real com as questões fiscais do Brasil? Será que tem alguma preocupação real? Projeto enviado a Lula tem jabuti que restringe transparência de salários de juízes e procuradores. Isso acontece em meio a inúmeras queixas ao redor de todo o Brasil, até com a ajuda da imprensa, mostrando os super salários do judiciário. Diante dos super salários do alto funcionalismo público, o que dizem os nossos amigos liberais? Nada. Dizem nada. É que eu pensei que na verdade era essa matéria aqui já. Eu esqueci que ainda tinha essa. Para somar. Pausa. Abre o parêntese. Além de toda essa confusão, dessa falta de dinheiro, técnicos apontam brecha na LDO. Essa LDO que mostra que o dinheiro acabou. Essa LDO que mostra que o dinheiro acabou tem uma brecha para que a União banque salários em ONGs. ONG. Trata-se do parágrafo 1º do artigo 93 da LDO, que estabelece que é permitido o custeio de despesas com equipe de trabalho, inclusive pessoal próprio da organização da sociedade civil ou seus dirigentes, desde que atuem na execução de objeto pactuado, quando expressamente previstos nos planos de trabalho dos instrumentos de que tratam os parágrafos 6º e 7º. Para a área técnica, o dispositivo, uma inovação desta LDO, Lula inovando, permite que sejam pagos com recursos públicos a folha de qualquer ONG que consiga um convênio com o governo federal, inclusive seus dirigentes, além de permitir na prática a terceirização de qualquer ação pública por fora das regras do serviço público. Os técnicos afirmam ainda à CNN que o artigo permite, por exemplo, que aliados políticos de autoridades federais montem uma ONG para que possam ter a folha de pagamento paga pela União, bastando para tanto que seja apresentado um plano de trabalho. É isso. No meio de toda essa confusão, os nossos amigos liberais. Para cobrar as ONGs? Não. Cobrar responsabilidade mesmo, assim, alto salário do funcionalismo? Não. Não. O problema é o salário mínimo. É o salário mínimo, porque a FHC disse, né? Eu podia estar aqui, rapaz, falando, né? Graças a Deus o PT tá aí fazendo o que ele reclamava. O arroxo fiscal. Mais uma vez vem o arroxo fiscal. Arroxo fiscal, gente, é punição a pobre. Arroxo no pobre. Apertem o cinto do pobre. Nunca é no andar de cima.